with us, this Russian amazing being. And before we had this whole sound problem, I was asking Tamara to tell us a little bit about herself before she started working with cures, with consciousness, with energies, because from what I gather, it's very different from this amazing, also amazing, not saying that it's not amazing, but from what we see now and what we experience with her now. So Tamara, o que era Tamara antes disso tudo? What were you before all of this? Well, it's complicated to say what was before that because all of that started actually a long time ago. But for many years I tried to fit in and, to to show that I'm normal. Ok. Então é complicado falar sobre isso, porque na realidade a gente está falando de uma coisa que era muito antes, uma realidade muito distante, mas na verdade eu era uma pessoa que estava sempre tentando me encaixar. Ok. And what was your first, and what was it? What did you do? Well, o que você fazia? O que era esse se encaixar? So, my strange pathway started in 90s in Russia. It was a very interesting time for our country, where my mother brought me to the sect of Archangel Michael, where I first learned about Nikolai and Elena Rerich, when I first learned about Blavatsky, when I first learned about meditations like seven bodies. Wait, because I have to translate this. Sure. So, just one question. In the 90s, were you already studying, or you were very young at then? 14 when I started, it's cool. Então, a Tamara, dentro da norma, né, de estar na escola, estudando, tudo mais, ela entrou aos 14 anos, a mãe dela apresentou ela para as energias do Arcanjo Miguel. E ela acabou de listar uma série de coisas que eu não vou conseguir traduzir porque estava em russo, mas também tinha as meditações e ela começou a entrar em contato com esse universo das energias já bem novinha. But what happened then? Because from 14, how old are you, Tamara? I haven't asked you this. Well, in my passport it's written something about 34. Ok. Nessa vida, dentro do documento, Tamara tem 34 anos agora. Então ela começou a entrar em contato com esse mundo há 20 anos atrás, né? E Tamara, what happened from 14 to when you had to finish your studies and then you had to go to grad school? O que aconteceu nessa transição entre a escola, né, que você já tinha tido contato com essas energias como adolescente, e daí uma jovem adulta? What happened when you were a young adult? I wouldn't say that the path was super easy and like straight. Okay. Because when I start studying pharmacy in Moscow, I started doing like NLP, and one day I was near 20, I met the shaman. He came to one of the NLP centers and he did like a kind of one-day training about Akashic Chronics. Okay, so NLP is programação neurolinguística. Yeah. Okay, so a Tamara, ela após a escola, ela se encaminhou para a área médica e ela estudou farmácia. Então a pessoa entende de química, entende, né, desse processo. E aí, nessa época, com 20 e poucos anos, ela entrou em contato, ela estava já num processo de estudar programação neurolinguística. E esse ser, com 20 e poucos anos, entrou em contato com um xamã. What happened with the shaman? So, it was a very interesting day, and I was young and stupid, and he said like, oh guys, so I can, switch you on to the Akashic Chronics, or the informational field of the earth. Okay, let me translate this. Aí esse xamã, ela era, como ela acabou de se colocar, ela era jovem e bobinha, né?
jovem e bobinha, e esse xamã virou pra ela e para as outras pessoas que estavam ali. It was a summer camp from university, right? It was just before the camp, so I Okay. did this training, and like in a couple of days I went to Ok. there. Aí ela tava ela tava alguns dias antes de um retiro, de uma viagem, né, como um acampamento de verão, já na época da faculdade, e ela fez esse curso, entrou em contato com esse xamã, e esse xamã, Akashic Chronics. Akashic Chronics, e ele falou, vou ligar vocês nos Akashic Chronics, e vocês vão entrar em contato com o campo informacional da Terra. Yeah, so that people can ask you questions and so on, so like in the group. And it's so funny because at that time, it was like so many years ago, someone asked me about like what will be between like ruble and dollar, and I said, oh, it will be growing rapidly. I don't know whether they believed me and bought the dollars. Unfortunately, I didn't, because at that moment I didn't have money. Então, na realidade, a Tamara, nesse momento mesmo, ela começou, o xamã falou assim, vocês vão começar a ter uma percepção, sistemas akáshicos. A Renata deu a dica aqui, obrigada, Rê. E o xamã falou, vocês vão começar a ter percepções e vocês vão ver que as pessoas vão começar a te perguntar coisas. E ela até deu uma cantada de bola que o rublo ia subir em comparação ao dólar, e o dólar vai subir. O dólar ia subir em comparação ao rublo, e ela não investiu nesse momento como poderia ter investido. And then what happened? What happened to you after this contact? E o que aconteceu a partir desse momento com você, Tamara? I went to the summer camp of my university. Ela foi para esse acampamento da faculdade. And suddenly there I start, like meeting a lot of entities, especially people like who around me have just died. And this was the first time? Such an intense contact, yeah, I would say so. Maybe there was something in the childhood which I don't remember, but it was like, when the fat guys come and tell, I just did find my wife, tell me where I am. And I was like, E o que aconteceu? Esse contato que ela teve com os sistemas akáshicos e com esse xamã abriu um portal, abriu uma sensibilidade da Tamara, e ela começou a realmente entrar em contato com entidades nesse acampamento, mas entidades do tipo que falavam assim, oi amiga, avisa pra minha mulher que eu morri, eu tô aqui, ó, tá? Por favor. And I was freaked out. E aí ela pirou. Absolutely. And in the summer camp, it was nearby the Black Sea in Russia, so there is not many people at that space. Ela estava próximo do Mar Negro, na Rússia, então assim, são espaços isolados. But when I returned to Moscow, just imagine like a city of, at that moment, I think like 15 million people. E no momento em que quando ela estava num espaço mais isolado, ali naquele acampamento, estava mais tranquilo. Mas aí ela voltou para Moscou, que é lotado de gente. So I was trying to find that shaman. I was trying to find anyone who can help me to stop that or to know what to do with that. E aí ela começou a buscar desesperadamente o xamã. Cadê o cara para fazer parar? Para, eu não quero mais ver, eu não quero mais escutar tudo isso. But no one could help me at the moment. E ninguém podia ajudá-la. Ela procurou o xamã, ela procurava outras pessoas, mas ela não tinha ninguém que podia ajudá-la naquele momento. So the only way that I have found how to stop it is to start drinking. E aí o que aconteceu? Para abafar o caso, ela começou a beber. And I drank like every day for a couple of months, and it finally stopped. E durante alguns meses a Tamara, assim, para não escutar, não entrar em contato com aquilo, bebia. And I said, no more practices. No, it's enough. I will go to another university. I will do a normal life and chega, eu não quero essa história de energia, eu não quero essa abertura, eu não quero esse contato. Não. Vida normal. Faculdade, mais uma especialização, carreira.
So, and I actually started doing the career. I graduated the second university with an excellent diploma. I started, traveling for business trips. E aí ela começou carreira, fez a segunda faculdade, teve uma graduação excelente pontuação, começou as viagens de negócios. But at the same time, I felt so empty inside. I felt like, there is a great part of my life which is not happening. Mas ao mesmo tempo, aquilo que tantos nós conhecemos, né, pessoal? Um vazio maluco, algo incompleto, uma coisa que não estava preenchida, que ela não estava vivendo como deveria. More or less at the same time, I broke up with a guy with whom I had like a toxic relationship, and I was in depression, and I felt myself like a robot. I didn't feel sadness, but I didn't feel joy at all. E o que acontecia é que ela mais ou menos nessa época, ela terminou um relacionamento tóxico, abusivo, e no fundo ela sentia que ela estava agindo e operando a vida como um robô, como um pedaço de maquinário, uma coisa sem vibração. And I was 25 at that moment, and I went to business trip to Germany, to Hamburg. Aí ela tinha 25 anos e foi uma viagem de negócios para Hamburgo, na Alemanha. And I remember it was like January. I woke up and realized that that's it. Like it's my bottom line, or I will like leave now, or I will finish this life now, or I need to change like everything. E aí ela chegou naquele ponto, né? Tipo, olha, assim não vale a pena viver, né? Ou eu mudo agora, ou alguma coisa rola um clique, ou não vou desembarcar desse navio, né? Yeah, and I remember standing, like it was a very high building, the hotel, and I remember me standing on the height and thinking like whether I should just go out or better to stay. E é literalmente aquele momento dela tá no topo de num prédio muito alto e se perguntando, tá na hora de eu cair fora ou eu fico? So I decided to stay. Ela decidiu ficar, Well, evident. In the same, so like I returned to Russia. I stopped eating meat for 9 years. I stopped drinking alcohol for a couple of years. I started doing yoga. I started going into some practices. Aí ela voltou para a Rússia e ela entrou num processo de parou de beber, parou de comer carne, começou a praticar yoga. And then it was like a signal to universe, because like, oh, finally, again, so you're turning again to that direction. E foi como se ela tivesse mandado um sinal, né? Ela mandou uma mensagem pro universo e o universo captou, ela tá voltando, ok. And one practice give another one. So I mean, like astrology brought me tarot, then it brought me rapid personal transformation, and it started bringing me people who were telling me about different practices also. E aí uma coisa começou a levar a outra. Ela começou a estudar astrologia, daí passou pro tarot, aí passou pra what was the other one? Rapid personal transformation, uma técnica australiana que se traduz como transformação pessoal rápida, né? Basically that's it. Yeah. E uma coisa, como nós sabemos, né, pessoal, uma coisa começa a puxar a outra e a outra e a outra. And then aí nós chegamos o que a gente quer conversar hoje, que é especificamente sobre um processo que a Tamara recebeu e aprendeu e aplica, chamado a reconexão. By the way, so I will just translate briefly also in English that today one of the processes that I learned how to do, I received, and I love very much, which transformed a lot my life, called the reconnection, and we will talk about it today. And
Today actually is like the 3 years as I received this process by myself, by the way, here in São Paulo. Really? Yeah. Oh my God. Então, assim, a gente quer falar justamente a entrevista para Tamara contar um pouquinho sobre o que é esse processo A Reconexão. E, coincidentemente, hoje é o aniversário de 3 anos em que ela recebeu o processo aqui em São Paulo. Because, what is the reconnection and what are the roots of that? O que é a reconexão e quais são as raízes desse processo? There is an amazing man. His name is Dr. Eric Pearl. Existe um homem incrível chamado Dr. Eric Pearl. He is from United States. Ele é americano. And he's doing 2 types of trainings in the world for many years already. I think for 30 kind of 35 maybe. With the reconnection process? Yeah. E ele já está no processo de passar o treinamento da reconexão há uns 35 anos já. And he's doing 2 things. One is reconnective healing, and the second one is the reconnection. Ele faz 2 processos. Um se chama reconnective healing, que é cura reconectiva, e a reconexão. And he never been to Russia, but I heard about him many years ago. Ele nunca foi até a Rússia, mas ela já tinha ouvido falar dele há muito tempo. And at that moment in 2018, I lived in Brazil, and I was like, and I have seen that he's coming to São Paulo, and I'm like, my God, that's such a present, such a gift. So he's coming by himself here. Então, ela já tinha ouvido falar do processo e na época 2018, em 2018, a Tamara estava morando por um período aqui no Brasil e ela ficou sabendo que ele viria para o Brasil sozinho para dar o processo. E ela, meu Deus, que presente! So I ran to the training, and the training was devoted to the reconnective healing. E assim, ela correu pro treinamento, para a classe, e a classe era sobre a cura reconectiva. Reconnective healing is an amazing energetic process to, harmonize all the bodies in all the dimensions and spaces. A cura reconectiva é um processo incrível que harmoniza todos os corpos, os nossos corpos, em todas as nossas dimensões. So, and the training itself was in English because Eric did that. So for Brazilian participant there was a translation, and I just enjoyed the English of Eric. O processo, o Eric deu a classe em inglês. There was a translation. Yeah, there was Havia tradução, mas ela estava ali surfando a onda do inglês do Eric. But on one of the breaks, there was a Brazilian team who helped Eric. So they came to the stage and started speaking something in Portuguese. Okay, wait. Então, e durante o break, né? Durante a parada, o time de assessores brasileiros foi ao palco e começaram a falar em português somente. At that moment, I spoke Portuguese a bit. Naquela época, ela falava só um pouquinho de português. But my body was like, I need that. I have no clue what the fuck it is. I want this process. Whom I can pay, who is doing that, where I can sign. I want it. And this was the reconnection. Yeah. Ok. Então a galera subiu lá no palco, falando em português, como só os brasileiros conseguem falar. E de repente Tamara percebe que o corpo dela tá tipo, meu Deus, eu quero isso, não sei o que eles estão falando, mas eu quero isso agora, onde é que eu assino? E era justamente, eles estavam falando sobre o processo da reconexão. So, and I found people who are doing this process, and I did mine. E aí eu encontrei quem estava aplicando esse processo e recebi. This process is doing once in life during 2 days. Esse processo é feito uma vez na vida durante 2 dias. So, it's half an hour on the first day.
Dura mais ou menos 30 minutos no primeiro dia and like half an hour, 1 hour on the second day. e de 30 minutos a 1 hora no segundo dia. So it can be like, for example, Monday, Tuesday, or because the person needs to sleep with that, to help his body to adjust. Ok. Então, assim, o processo é iniciado em um dia e finalizado no outro, porque é necessário a gente ter essa noite de sono para que a pessoa possa absorver e se ajustar ao processo. And it can be like one night or maximum 2 nights pause. Então a pausa entre começar e terminar pode ser no máximo de 2 noites. Então, so the person can start on a Monday and finish on a Wednesday. Yeah. Então é possível começar numa segunda-feira e daí reencontrar com o terapeuta para finalizar na quarta, mas é o período máximo de intervalo. Yeah, so you can't do like on Monday and come in a month to do the second part. You can't. No, you can't. Tá, você não pode começar numa segunda-feira e daí 30 dias depois você volta para finalizar. Aí você já perdeu o processo. So when I did mine, even after the first day, I had so many insights. I think I returned home and I was crying like for 7 hours because I have some insights about my family and about my childhood. Então, a primeira coisa que aconteceu com ela, after the first day, é depois do primeiro dia, ela teve uma série de realizações de percepções, chorou durante 7 horas direto, tendo percepções e realizações a respeito da família, dos amigos. It's not necessary for you to cry in between, and it's also okay if you do not have any cognitive insight. Também isso é o caso dela, né? Não necessariamente isso vai acontecer com todo mundo, que você tenha alguma realização cognitiva, né? Cada um tem o seu processo. But when I finished my process, and what is interesting in reconnection, because it's, start to open up in a time. So you do like in the first couple of days, and then it took a couple of months for it to start, like growing and flourishing. Então, assim, a reconexão, ela começa esse processo durante os primeiros 2 dias, mas na realidade ela vai tomando corpo ao longo dos próximos meses. Né? Uma coisa que vai tomando corpo, vai se abrindo e você vai percebendo cada vez mais. Tamara, one question. You mentioned to me that one thing is true about the talents and about skeletons. Yeah, I would tell about that, okay. For sure. So what are the effects, the main effects which I observed on me and what I mostly observe on the clients, because after I received my reconnection and start seeing the effect of that, I went to United States because I said, fuck, I want to learn how to do that. It's amazing. Então, assim, a partir do momento que eu tô aqui aceleradinha, ela me falou pra calma que eu vou contar tudo, mas assim, o que ela percebeu, quando ela começou a perceber a dimensão da transformação que estava acontecendo nela, ela falou, não, eu vou para os Estados Unidos agora e eu vou aprender a fazer esse lance. Yeah, because I really I wanted to bring it into Russia and to my family and, to people I knew. Eu queria introduzir esse assunto na Rússia, eu queria trazer o processo para minha família e para as pessoas que eu conhecia. Because the effect was very dynamic and transformative for myself. Porque os efeitos foram muito dinâmicos e de grande transformação para mim mesma. So, what is interesting after this process? O que acontece depois deste processo? One of the main effects, I would say, that you no longer can lie to yourself. Uma das questões principais é que você perde a habilidade de mentir para si mesmo. Acabou mentira. Because we spend many years sometimes to persuade ourselves that, oh, this is the right man nearby, or this is the job that is okay for me, or this is the place I want to live, when it's actually not true. Porque quanto tempo a gente não fica tentando se convencer de que, este é o relacionamento certo para mim, não, este é o emprego mais correto para mim, esse lugar é o lugar seguro e perfeito para mim.
And we used to spend a lot of years, then in the end probably will understand more or less that it's not, but we will spend already a lot of energy and it will take time to return back to the, like starting point. E na verdade, assim, muitas vezes quando a gente fica mais velho, já bem mais sábio, quase morrendo, que a gente se dá conta de que a gente passou tanto tempo mentindo para si mesmo. Mas esse processo encurtou, né, Tamara? Yeah. Well, I have my own example. My first client was my husband, which in half a year became ex. O primeiro, por exemplo, essa questão de você ficar mentindo para si mesmo e tatatã e tatatã. O primeiro cliente dela era o marido dela na época. Em 6 meses já não era mais o marido dela. O processo, Pan, é a reconexão, tá? Não é um processo de access, é um processo criado pelo Dr. Eric Pearl. Depois eu te passo. So the first effect is about lying to ourselves. So even if after the process we start going to not our direction, it becomes very evident very fast actually. Então, na realidade, assim, você para de mentir, você não consegue mais mentir para mentir para si mesmo, e na realidade essas realizações e as suas inclinações começam a acontecer muito rápido. And the life becomes a bit faster also. A vida no geral começa a ficar mais rápida. Also what was for me is, for many years I was listening to the story about the mission of the person. I do not like to use the word mission because there is a many projections on it, but more or less about that. Ok, e também existia essa questão a respeito do propósito de vida. Tamara não gosta de usar muito essa questão de propósito, de missão, porque tem muita carga, né? Tem muita expectativa em cima disso. But there were people who were telling there are things that you can do for free if it's your mission. You no longer can stop doing that. And I was always thinking well, I can do whatever. I can do this, I cannot do this. It's not a big deal. Ok. E assim, a Tamara, nessa época, assim, tem essa questão da missão de vida ou do propósito. Na realidade, são as coisas que a gente faz com muita facilidade, né? Aquilo que a gente faz com muita facilidade, e pessoas falavam para ela, mas aquilo que você faz com muita facilidade, você pode até fazer de graça, você não sei o quê, mas você não... É o que você veio fazer, né? It's not always about doing it with simplicity, with ease. But it's something that you cannot stop doing. É quase como algo, é um pouco eu com arrumação, enfim, quem me conhece sabe, mas é quase como algo que você não consegue se impedir de fazer, é uma coisa que você faz quase compulsivamente. De ser você, é uma parte de você. E a Tamara não, ela tinha uma resistência, ela falava, não, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, but you had a calling, right? There was something inside you. There was something inside, but before the reconnection, I didn't feel it so, present with me. Existe uma questão algumas questões da gente que são quase um chamado, né? Algo que a gente... vem muito naturalmente, e a Tamara, antes do processo da reconexão, ela não sentia isso, ela não sentia tão forte esse chamado. And finally, after the process, I realized that people who were telling that you can't stop doing something, because even a small talk with someone on the street, or I don't know, the business negotiation about something, for me start to become kind of a facilitation, or we start talking about I don't know, past lives, or this strange stuff. E aí voltou, olha só como são as coisas, né? Lembra aquela Tamara dos 20 anos? Agora I'm putting in a little bit of my part. Okay. You speak Portuguese, so you know everything I'm saying. Okay. Mas aí voltou, lembra daquela Tamara de 20 anos que falou, não, eu não quero
no fundo, isso é parte deste ser, Tamara. E depois da reconexão, isso começou a ser parte natural dela, né? Então, assim, mesmo quando ela estava numa situação super caretona de negócios, ela se sentia desenvolta o suficiente para falar vida passada, energia tal. Ela começou a dar vazão para isso. So one of the effects of the reconnection is that you have asked before is that many talents and capacities that you have inside yourself which were hidden or for example blocked because I don't know, for example you wanted to sing and your parents criticized you greatly and you stopped like showing your voice or whatever. Então, uma das coisas da reconexão é estes talentos que muitas vezes a gente tem, mas que a gente bloqueia por uma série de motivos, porque os seus pais falaram para você que isso não era legal, porque você comprou um julgamento, e você acaba abafando essas coisas que você ficou abafando, esses talentos que você abafou, começa a surgir naturalmente. At the same time, the hidden skeletons are also start to appear from your wardrobes. Também tem o outro lado, né, gente? Aqueles esqueletos, aquelas coisas que você não quer que ninguém saiba, aquelas características as mais péssimas, também saem. But the thing is, first, when they finally start to appear, it means that you now start having the resources to deal with that. Mas isso também significa que agora, a partir do momento que esses esqueletos começam a sair do armário, é o momento em que você tem as ferramentas para tratar deles. And also just, think about that. How much energy do you spend keeping the skeletons in the wardrobe? E pensa quanta energia você não gasta mantendo esses esqueletos todos dentro do armário. Like you hide in everything's fine. I'm living normal life. And there is nothing. No. É isso. Você fica tentando esconder uma energia, uma coisa e tá tudo pegando fogo lá dentro. But imagine if all this energy you will now start the opportunity to use for creating your life. Agora imagina você poder empregar essa energia toda que você tá ali para abafar os seus talentos e os seus esqueletos. Você usa essa energia para criar a sua vida. The thing is that many people consider the reconnection as like a magic pill. Tem muita gente que considera o processo da reconexão como uma pílula mágica. To be honest, I was searching for magic pill for many years. E para ser honesta, Tamara estava procurando a sua pílula mágica também. But one day I finally realized that there are no magic pills. Mas um dia ela se deu conta de que não existem pílulas mágicas. That the responsibility is still mine. So, for example, the reconnection can open a lot of ways for me. But ela se deu conta de que a responsabilidade continuava sendo dela e que a reconexão, sim, abre muitos caminhos. But it's my responsibility and it's my choice to take actions and to walk. Mas é a responsabilidade dela, nossa responsabilidade, escolher e agir e caminhar. No one can make any step for me. Ninguém pode caminhar por ela ou pela gente. Neither Dr. Eric or Dr. Dane or whomever. Nenhum dos doutores, nem o Dr. Eric, nem o Dr. Dane podem caminhar pela gente. Quem tem que caminhar somos nós. Yeah, but it's possible really to find the way and to be connected with our true self. É possível realmente a gente encontrar um caminho e estar em comunhão consigo mesmo, com a gente mesmo nesse processo. Because, for example, what is the reconnection itself? Porque, por exemplo, o que é a reconexão consigo mesmo? This is the life process when we meet. It's never online.
esse processo é o seguinte, nunca é online, é sempre ao vivo, tem que ser ao vivo, presencial. This is an energetic process of reconnecting of the meridians of your body with the meridians of the earth. Então é um processo onde se reconecta os meridianos do seu corpo, os meridianos energéticos do seu corpo, com os meridianos energéticos da Terra. And we have been born on this amazing planet, right? A gente nasceu nesse planeta incrível, né? So it means that we have something to do here. Então, provavelmente isso provavelmente não significa que nós temos algo a realizar aqui. But we usually do not remember that. Mas a maioria das vezes a gente não se lembra disso. And the reconnection as a process help energetically to be connected more with our true self and with the earth, which is actually helping us a lot and contributing us a lot in our own way. Ok, you're gonna have to help me here. Então, o processo de reconexão é uma forma da gente estar em comunhão com a gente mesmo, né? E estar em comunhão com a Terra, que na realidade está aqui para nos amparar e contribuir com a gente. And what is how to say that? I actually believe that when the person is doing what he came here to do, I would say, if he is, using all his talents and capacities and abilities. Ok, eu traduzindo aqui, a Tamara acredita que quando a pessoa está vivenciando o seu pleno potencial, tá deixando aflorar e tá vivendo os seus talentos, né, as suas inclinações de verdade. The person is happier by himself. A pessoa tá mais feliz. And the rest are happier too, because, when each of us on our way, there is no competition, guys. Sorry, I got distracted because over here, Duca is saying really crazy this, because before I met Axis, I had chosen to do the reconnective healing process in São Paulo, and now it's coming again to my life. Okay, so can you repeat that last part, please? I hope I remember this. Volta. Okay, we were talking about living our talents. Yeah, and so when each of us on our own path, there is no competition and there is no fight between us, because each of us is happy in their own path. Então, quando a gente tá, cada um consigo, vivendo o seu pleno potencial, os seus talentos, não existe competição, não existe espaço para competição, porque cada um tá na sua, vivendo plenamente. And also because actually the universe is full of resources. I mean, each of us can do whatever, and even if, for example, I do the reconnection and Camila is doing the reconnection, right? So, but each of us is doing it, in kind of an our way with our energy, and we attract our people. So. E o universo, na realidade, é tão inteligente, tão vasto e tão que assim, independente se a gente está fazendo a mesma coisa, né? Tamara faz a reconexão, eu faço a reconexão, nós duas corremos esse processo. Independente disso, se a gente está vivendo o nosso pleno potencial de verdade, não tem conflito, porque existem pessoas que vão migrar para a energia de Tamara, tem pessoas que vão migrar para a energia de Camila, e tem para dar e vender. Yeah, and the thing is that when you truly connected with yourself and when you truly connected with the earth, it's so much easier, and really you perceive what is true for you, what is not, like much easier. Então, na verdade é o seguinte, quando você tá conectado consigo e você está conectado com a Terra, não existe dificuldade, e você começa a perceber as coisas com muita facilidade, muito rapidamente. It doesn't mean that your life like all the problems disappear. Não quer dizer que seus problemas vão sumir, não. Because many people are coming to trainings, to different modalities to solve their problems. Porque as pessoas estão procurando os treinamentos e os processos de consciência para resolver os seus problemas. And they believe that once they
like resolve all their problems, the life immediately will become perfect and will be perfect till the rest of their E lives. daí as pessoas vão em busca disso tudo, achando que vão resolver todos os problemas e que a vida vai ficar fácil e mágica. Sorry, not. But the thing is that you may consider it not as a problem, but just as life as it is, because life happens and something happens all the time, but our attitude is our choice. Mas na realidade o que muda aqui é a atitude, né? Porque assim, os problemas acontecem, os desafios rolam, mas quando você vivencia as coisas de uma maneira mais neutra, né? Neutral. Kinda. Yeah, but without point of view or not making a big deal out of it. Not considering it even as a problem. Se It's a você part of life. deixa de considerar os desafios como problemas e passar a enxergar só como só como parte da vida, tudo fica mais simples. Because, for example, there is no sense to come for the reconnection to solve all your problems. Não existe motivo para você procurar um processo como a reconexão para resolver os seus problemas. But there are no any other modalities or techniques and so on where you can come and then one day like resolve all your problems, guys. Não existe nenhuma técnica que você vai aprender e daí você vai resolver todos os seus problemas. Because once like you solve all the cases in your life, you probably will be dead, so and you just will go to another life. Então você realmente assim, se você resolver todos os seus problemas, todinhos os seus problemas da sua vida, você provavelmente já está na hora de morrer e já partir para outro, tá? I would even say not the problems, but the cases, because we can consider life as problem, we can consider life as life. Ela nem quer considerar os problemas como problemas, mas casos, né? Porque você pode considerar problemas e casos como problemas ou você simplesmente pode encará-los como ser vida. And your life becomes more yours, actually. So other ways how to get there, yeah, for sure. Então a sua vida, né, passa a ser mais sua. Então existem diversas formas de chegar nisso, sim. But for example, for me, the reconnection was the process which was pushing me, and I was fly very, very fast. Probably this was something that I inside myself were asking for, you know, to finally start doing many things that I'm doing now. Mas o que me ajudou o processo foi que realmente me catapultou, né? Fez um e me catapultou e eu comecei a entrar em diversos processos e descobrir diversas coisas a partir desse processo. For example, I quit the job in I think 3 weeks, which I was thinking to quit for 3 years already. Então, um trabalho que eu, dentro de 3 semanas, eu larguei um trabalho que eu já estava há 3 anos querendo sair. And it was so easy. E foi fácil. Because it became so evident that it's no longer working. E porque ficou óbvio que já não estava funcionando. Because before I lied to myself and I persuaded to myself that no, it's okay. Oh, and I owe some money and it's security, blah blah blah. But then it became, well, it doesn't matter. Porque antes eu passei muito tempo mentindo para mim mesma. Não, a segurança, o dinheiro, é muito difícil, vai ser difícil sair, eu não ter esse trabalho. And in lives of my clients, I also have seen many cases like that. E na vida dos meus clientes eu percebo situações assim. I buy myself very fast, right? So it doesn't mean that like in your life it will be the same speed, because this kind of the process is happening in the best speed for you and no one knows what it is. Na realidade, sim, ela falando, eu já sou uma pessoa extremamente acelerada, né? O processo se encaixou ao meu ritmo. E é isso que o processo faz. Não é que necessariamente o processo vai acelerar a sua vida se esse não é o seu ritmo. O processo, ele se adequa e ele se movimenta a cada um. So that is why it's like it will be
like the best for you, the best speed, not the best, because in the best is also like the projections and like some value, but it's exactly about like what is working for you and how it's working for you, what's appropriate for you. O processo, ele na realidade, ele realmente ele se otimiza a você, né? Ele funciona da maneira mais apropriada para você, né? Aquilo que você requer para que as coisas fluam para você. Maybe people have some questions. So Alguém tem alguma pergunta a respeito do processo de reconexão? let me see if I have in my probably not. And here I also do not see. Okay, so guys, if you have any questions, feel free to ask. E enquanto vocês estão fazendo as perguntas, a Tamara vai estar conosco. Until when are you here? In Brazil or in São Paulo? Em São Paulo, em São Paulo. Well, in São Paulo I will be till 11th of March? March. Ok. Tamara tá com a gente aqui em São Paulo até o dia 11 de março. But then I will be nearby. I will go to Bertioga. Ah, depois ela vai pra praia, né? Well, why to sit the lockdown in the city, actually? So. Tamara vai dar... Até o dia 11 de março a Tamara tá aqui conosco. Ela vai tá... Depois ela vai pra Bertioga. E tá podendo correr esse processo. There is a question in my Zoom, como é feito, like how it's done. Ok? So, as I... Aqui estão perguntando no Zoom, no Instagram da Tamara, como é feito o processo. So, as I described, we need 2 days. A gente precisa de 2 dias, pelo menos 2 dias. Like 1 hour in one day and 1 hour in the second day. 1 hora no primeiro dia, outra hora no segundo dia. During the process, you amazingly do nothing. Durante o processo você não faz nada. So you just relax on the massage table, lie down with your eyes closed. We do not speak during the process and just enjoy. Você não faz absolutamente nada. Você deita na maca, você fecha os seus olhinhos e relaxa. Many people, and it's very funny with men, because he has, they have this controlling mind. Ok. Muitas pessoas, e acontece muito com os homens, porque os homens têm essa mente bem controladora. Alguns, né? Some, many, muitos. In 3 minutes, I start hearing like... Em 3 minutos, ela já escuta o povo roncando. But it's okay, because doesn't matter whether you sleep or you try to, perceive something. The process is still working and it's still going. Não importa se você dorme ou se você fica tentando perceber os fluxos energéticos, o processo está correndo. So, what I do, I work with your body very, very close to your body, but I do not touch you. O que acontece é que ela trabalha com o seu corpo de uma maneira muito próxima, mas ela não toca o seu corpo. Because on your body, the whole body, there is a lot of meridians with which we are working. Ok, porque ao longo do seu corpo, pelo seu corpo inteiro, existem os meridianos energéticos com os quais ela trabalha. So if I perceive something, because sometimes some information is coming to me, I will definitely share with you. Se ela tiver alguma percepção enquanto ela estiver trabalhando com você, ela vai compartilhar. But then, at the time that the person is on the table or later? Well, I will share after when we finish the process. Essas percepções que ela tem, ela não pega e fala, acorda, eu estou percebendo tal coisa. Não, ela comenta depois. Alguma coisa que ela percebe enquanto ela estiver trabalhando com você, ela pode comentar com você depois. The same with the client, because sometimes the client can also have some
like feelings, hot, cold, that the body starts to become heavy or light, or they're like a wind and so on. A mesma coisa com o cliente pode ter percepção de que o corpo fica frio, quente, de que de repente ele sente peso, ou ele sente leveza, né? Ou um vento, né? São coisas que ele pode perceber e depois rola essa troca. What I always say is just relax and observe, so once we finish you will share with me too. O que ela diz é, relaxa, observe, e quando terminar o processo, a gente faz a troca. What is also funny that there are many people who perceive that I'm touching them. Tem muita gente que acha que eu tô tocando nelas, Though I'm not. mas ela não toca. Especially it's fun when the high person is telling me that you touched my head and my feet at the same time. E uma das coisas engraçadas é quando ela tem uma pessoa extremamente alta deitada na maca, e a Tamara é baixinha, né, gente? A Tamara é uma pessoa pequenininha. E a pessoa fala assim, meu, você tocou na minha cabeça e nos meus pés ao mesmo tempo? And I said, well, okay, but I mean, you can see that I physically can't do that. É impossível, eu não consigo, não vai. But it's okay, I mean, to perceive whatever you perceive, even if it's almost nothing. Even if it's just the deep relaxation, it's also fine. It's the process is still happening. E é normal, porque assim, percebendo, não percebendo, se for somente um profundo relaxamento, é isso aí. O processo tá correndo de toda forma. The person is asking if it's the reconnective healing or the reconnection. No, this process, the reconnection, is done once in life during these 2 days, right? Tá. O processo, a reconexão é feito uma vez na sua vida durante 2 dias. Começa num dia, durante 1 hora, e termina no outro dia, durante 1 hora. Reconnective healing is it's an energetic process which can be done online, live. It can be done many times. Like a whatever therapy, you would like a longer therapy. Kinda. A cura reconectiva já é um pouco diferente. Que a cura reconectiva, ela é como uma terapia que pode ser feita muitas e muitas vezes, presencialmente, online, né? Ao longo da vida você pode ir fazendo a cura reconectiva. A reconexão é somente uma vez. Ela pode atender aqui? Posso providenciar-la a recebê-la? Sim, claro. Translate to me. Can you give the process here? Yeah, sure. Yes, ela fica mais do que 2 dias aqui em Bertioga? Sim, ela estará em Bertioga e ela pode atender em Bertioga. And then I will return to São Paulo too, because anyway, when I decide to go back to Russia, it's possible to do from São Paulo. Tá, e daí ela falou... Não, coitado. We're gonna hold you here. Não, aí tô falando que os brasileiros vão raptar a Tamara e ela vai ficar aqui para sempre. Não, mentira. Mas assim, a amiga aqui no Instagram da Tamara tá perguntando se ela pode atender em Bertioga, se ela vai ficar mais de 2 dias em Bertioga, e é sim. Então pode fazer contato aqui direto com a Tamara para combinar. Depois a gente coloca os detalhes e aqui depois ela vai voltar para São Paulo. Então até o dia 11 a Tamara pode fazer correr o processo aqui em São Paulo, e depois ela vai ficar alguns dias em Bertioga e mais pra frente ela volta. Quem tá me assistindo aqui no meu Insta, depois eu vou colocar o link do Instagram da Tamara para vocês seguirem e pra gente ficar ligado quando que ela volta para São Paulo para poder receber o processo aqui. Yeah, so no one asked about the price, but I will tell, because it's the often question. Ninguém perguntou sobre o preço, mas ela vai contar. Because the price is given for us, for all the participants, by Dr. Eric. Tá, it's not we decide. O processo é tabelado de forma global. É o mesmo valor para o mundo inteiro e é uma coisa estipulada pelo Dr. Eric. So the price is $333, because it's like the frequency of the Earth. Ok. O processo custa $333 por conta da frequência da Terra.
I heard that people in Europe charge in euros, which is more. Ela ouviu dizer que na Europa o pessoal tá cobrando em euros, 333 euros. Mas it's dollars. But when I study, Eric told about the dollars, so I said, okay, so it's dollars. Quando ela fez o curso nos Estados Unidos, ele falou a respeito da cobrança em dólar, e então seriam 333 dólares. I have one more question, whether I will speak about my bars class and the workshop. Ok, yes. Isso a gente tava... gente, o processo é muito especial. O que eu posso falar do meu lado, guys, whoever speaking in English, I just want to say one thing that I've learned about Tamara is that she is somebody who knows what she's doing. She studies. She really goes deep into what she does. So it's never superficial. O que eu tô falando é... I would say that I do only the things that I tried on me first. Yeah. So I never offer something that I haven't experienced on myself. O que eu tô dizendo aqui sobre a Tamara é de experiência própria a respeito do que eu venho vivenciando aqui com ela nesses tempos, é que a Tamara é uma pessoa extremamente estudiosa. Ela não... Nada é raso, né? Então as experiências que a gente tem vivenciado são sempre muito densas, muito profundas, muito intensas. E ela tá falando que o que ela transmite é tudo aquilo que ela fez com ela mesma, que ela sentiu, que ela vivenciou por experiência própria. So I'm like a guinea pig first. Sorry? Guinea pig. Sim. Ela é um ratinho de laboratório dela mesma. First, primeiro ela experimenta nela. And only then, if it works, because actually I experimented with like many things, but I do not study if I do not see the effect on me, and I do not offer to people also. Ela já experimentou muita coisa e ela na realidade só põe pra frente aquilo que ela já vivenciou, que ela realmente pode testemunhar como algo que funciona e que dá certo. Dá certo assim, mas que flui, né? Pra ela. What else are we doing, Tamara? O que mais que a gente tá fazendo? So, if there are no questions about the reconnection, then we will finish. If you have any additional questions, you can ask me directly. I can explain, and anyway, if you decide to do that before the process, we definitely will speak, and after too. So don't worry. I can, provide you the information you need. Ok. Bem, ela está perguntando: temos mais alguma pergunta a respeito do processo de reconexão? Mas qualquer dúvida que fique pendente, obviamente antes de você correr o processo ou depois, você vai ter canal aberto total com a Tamara para conversar, para tirar dúvidas. So, if there are no more questions about the reconnection, we can briefly say that we have some other plans to do. Because, what I wanted to divide is that the reconnection is not the access process, is the process by Dr. Eric Pearl, and I speak about that separately, not to mix, because I do not mix modalities. There is reconnection, there is access, and there are some other stuff. Então, assim, o que a Tamara quer deixar bem claro é o seguinte: se a gente não tem mais nenhuma pergunta a respeito do processo da reconexão, que é um processo que foi criado pelo Dr. Eric Pearl e que é um processo que não vem do Access Consciousness, então a gente vai encerrar o assunto da reconexão para brevemente falar de alguns processos de Access Consciousness. Não, a Tamara não gosta de misturar. Uma coisa é uma coisa, são duas modalidades diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então agora a gente vai falar rapidamente sobre algumas coisas, algumas atividades e classes especiais que vão acontecer de Access. Okay. In Access, I'm a certified facilitator. Ela é uma facilitadora certificadésima. So, what are we planning to do while I'm here? Enquanto a Tamara estiver no Brasil, os planos são fazer o seguinte.
Tomorrow we have a workshop about like 5 elements of intimacy and about actually how to build the relationship with yourself, because first you build a relationship with yourself and then with others. Amanhã a gente vai ter um workshop online super especial sobre os 5 elementos da intimidade e o foco inicial é como construir um relacionamento consigo próprio. Antes de você querer construir um relacionamento com o outro, é como você se relacionar com você. Because it's actually difficult to receive vulnerability of other person if you can't be vulnerable with yourself. Porque muitas vezes é quase impossível você receber a vulnerabilidade da outra pessoa se você não é vulnerável consigo mesmo. That is why we will speak about that. We will have a lot of clearings about that. You are welcome to ask questions. You are welcome to speak about your stuff. É por isso que a gente vai ter muitas facilitações a respeito do assunto. Vai ser um Zoom, então vai ser as pessoas, quem escolher participar pode trazer suas questões para a classe e a gente conversar. My dear Camila will help me with the translation. Eu vou estar do lado dela fazendo a tradução. So everything will be, understood perfectly. Nós nos entenderemos todos muito bem. Do you want to talk about cost? On the day 8 and the 9, especially now during the lockdown, there will be online bars class. No dia 8 e no dia 9, que é segunda e terça-feira, especialmente agora durante o lockdown, vai ter uma classe de barras online. Why I do during 2 days? Because I prefer people, receive information, sleep with that, maybe prepare some new questions, and the next day come to ask them. A Tamara prefere, pelo mesmo valor que é a classe de barras, ela prefere dividir a classe de barras em 2 dias, porque daí a gente tem um dia de bastante teoria, de bastante conversa, e daí tem esse período de descanso onde você pode refletir e trazer as suas perguntas no dia seguinte, né? Quem já fez a classe de barras sabe que é muita informação, então é um presente a gente poder receber isso em 2 partes. And also from 18 to 21 of March, I will do the online foundation. E do dia 18 ao dia 21 de março, Tamara vai dar o fundamento online também. I think that we will combine it and we will make it Brazil-Russian foundation, so there might be people from Brazil and from Russia. E a Tamara está querendo fazer um mix, de trazer, montar uma sala mista de brasileiros e russos. Olha que incrível isso, gente. Que mais podemos criar misturando essas culturas numa classe de fundamento? Because it was interesting experience. I did the Symphony of Possibility session in Portuguese, English and Russian for people and from Russia and from Brazil, and it was awesome. A Tamara fez uma experiência que foi muito interessante, que ela fez uma sessão de SOP, né, de Sinfonia das Possibilidades, em inglês, português e russo. Só que assim, não tinha Camila, era só Tamara, falando inglês, falando português e falando russo. Eu participei, eu assisti, foi muito legal. So, and the energy that we can contribute, our countries that can contribute to each other is awesome, because on the one hand there are many similarities between our countries, and on the other hand a lot of differences. E é muito interessante ver a contribuição que pode ter dessa troca entre russos e brasileiros, porque assim, por um lado, as culturas são muito semelhantes, agora por outro, são completamente diferentes. So that is why we can ask different questions, and to show that something that you, for example, perceive normal is absolutely not common for Russian, and something that we perceive normal is absolutely not common for you, and it's sometimes a great surprise to realize about that. E é engraçado porque assim, a possibilidade de assim, uma coisa que é muito comum para um brasileiro ser totalmente bizarro para um russo, e vice-versa, uma coisa que o russo percebe como normal ser uma coisa completamente fora da caixinha aqui no Brasil. E como que isso pode nos ajudar a
destruir os pontos de vista e abaixar as barreiras. Maravilhoso, Tamara. Adorei isso. Yeah, it would be cool. So, and also Renata, she reminds us that on 10th of March it also will be like a clarity night. What's the clarity night? I will prepare some special clearings for you that I will give to you, and also you can ask the questions and receive the clearings for you to practice for a while, because as a CF I can do that. Okay, wait. So, this is on March 10th. Yep. Tá. E a Renata, que é a maestra aqui dessa história toda, tá nos lembrando que no dia 10 de março haverá a Noite Aclaradora, onde a Tamara vai preparar uma série de processos para a gente receber, e que a gente também pode make people bring in their questions. Yep. E as pessoas podem trazer suas questões, e a Tamara vai correr uma série de processos verbais conosco online. Yeah, and what else is possible? O que mais é possível, gente? So, and if you would like something else to be created, so let us know. So, for example, if you have some request on, I don't know, body processes, when it will be possible to connect, or like facelift class, or some workshop about some subject that you actually are very interested in, so bring it on. Então, assim, dúvidas, desejos, será que dá quando baixar esse lockdown não, fase vermelha, mas quando baixar, será que dá para rolar algum processo corporal, uma classe de facelift? Que desejo, o que vocês gostariam, o que mais que a Tamara pode contribuir conosco durante esse período em que ela está aqui no Brasil, porque ela nunca vai embora, a verdade é essa, a gente vai manter ela aqui. By the way, I remember that we haven't decided about the date yet, but I would like to create like a workshop, maybe even I will do that free, I don't know yet, I will see, about the new lockdown and what possibilities do we have and what the fuck to do with that. E assim, mais um workshop que a Tamara está em processo de criar, e possivelmente vai ser gratuito, de graça, que ela tá pensando, o tema é mais um lockdown. Que porra que eu faço com isso agora? Because I see that many people didn't expect that. Well, muitas pessoas não esperavam mais um create something about entities and being a healer online. Okay. A gente tem um pedido aqui do Leonardo de criar algo com entidades e de ser um curador online. Yeah, being a healer online. is a big subject, actually. Ser um curador é um assunto enorme. Yeah, because we heal people like emotionally, physically, sexually, financially, and as curas são imensas, fisicamente, emocionalmente, sexualmente, financeiramente, já falei financeiramente, financeiramente. But how to start having advantages from that? E como que a gente pode se beneficiar disso? By the way, it's possible. Oi? By the way, it's possible not only suffer from others, financial or sexual problems. É possível, viu? Não só o sofrimento dos problemas financeiros e sexuais. Das outras pessoas. Das outras pessoas, não das suas, porque a gente, sim, entra na vibe. Ok, então, pessoal, olha só. Muita coisa legal, né, Tamara? Yep. So, I think we might finish for the day, because I see that we already are talking about more than an hour. More than an hour. Yes, but that's us. A gente começa a falar, a gente não para, gente, desculpa. Yeah, so that's why I love the foundation, because there are 4 days of talking non-stop as possible. Por isso que ela adora o fundamento, que assim, pode falar sem parar durante 4 dias. Or more, because sometimes it's divided to 6 days or even 8. Porque no online pode dividir até 6 dias ou até 8 dias. So, what else is possible? O que mais é possível, gente? Okay, guys, thank you very much for your attention. Thank you very much for being with us. Us?
Então, obrigada, gente. Obrigada. E, ó, aproveitem. Aproveitem porque é um presente mesmo, viu? So, whatever you decide, whatever you would like, feel free to ask and inform us. And well, while I'm here, I really have a great desire to contribute to Brazil and to Brazilian people because I have a very special connection with your amazing country. Então, o que vocês quiserem, enquanto eu estiver aqui, falem comigo, vamos conectar, porque assim, existe uma afinidade enorme, um desejo enorme de contribuir, que a Tamara adora o Brasil e essa cultura toda, ela tem uma conexão muito especial com esse lugar. So that is why, and I can contribute to Earth, I can contribute to entities, which I do, but I also would like to contribute to know some amazing people in the bodies, which I so like to touch. Ela pode contribuir com entidades, ela pode contribuir com a Terra, mas ela quer contribuir com os corpinhos também, que ela adora tocar. So, thank you very much again. You can speak about everything with me, you can speak about everything with Camila, with And Renata, and also Danilo Fernandes, who is also very contributing guy. Future facilitator of bars, by the way. Very soon. Very, Logo, very hein, soon. Danilo? Ó. Till I leave Danilo, you will become the bars facilitator. Bora, ó. Ok. Tá bom? Então tá, gente. Um beijo enorme, super obrigada. Até. Ai, tchau, tchau, tchau. Até. Tchau, beijos. Beijos.